Concluindo o tópico primeiro, devemos estar com o nosso altar sempre reparado, consertado diante de Deus. Tópico segundo, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: principalmente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Escreveu ainda: nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha preeminência. Para vós, os do altar, que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Tópico 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. A. O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. B. O Cristo, o Filho de Deus. Entregou-se a si mesmo em forma e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. C. O Espírito Santo. Ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Subtópico 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. A. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. B. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. C. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou deles em si mesmo, por isso temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. D. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Conclusão do tópico 2. No Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. Então, irmãos, no tópico 2 e seus respectivos subtópicos, como já foi dito no primeiro, antigamente o instrumento, o objeto de aproximação do povo a Deus era o altar. Agora, no Novo Testamento, no tempo da graça, após o sacrifício expiatório de Jesus pelas nossas vidas, o nosso instrumento de aproximação do Pai é o próprio Jesus. E também nesse tópico 2, fala sobre a importância da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a participação ativa dos três no sacrifício da cruz. O plano perfeito da salvação foi projetado pelo Pai antes da fundação do mundo, porque o nosso Deus não é surpreendido por nada, nem por ninguém, por nenhum evento. Deus sempre se antecipa no tempo, Ele conhece o passado, o presente e o futuro.
Ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar, desobedecer, e que o pecado original iria entrar no mundo. Todos nós já nasceríamos herdeiros do pecado e que nós precisaríamos de um Salvador para as nossas almas, para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade ao lado do nosso Deus. Então, ele já havia projetado que o seu Filho unigênito seria entregue em nosso lugar, porque somente alguém sem pecado, como Jesus, poderia morrer para sanar aquela dívida, pagar a dívida em nosso lugar, e assim foi feito. E Jesus foi o próprio Cordeiro Sacrificial. A participação dele ativa é que ele próprio foi o sacrifício. E o papel do Espírito Santo, irmãos, no sacrifício, é que ele confortou Jesus, ajudou Jesus a suportar tudo, todos os levantes de acusações, humilhações que se levantaram contra ele até a cruz do Calvário, até o sacrifício. Jesus no Getsêmani, momentos antes de ser entregue aos seus inimigos, ele suou sangue, ele estava tão angustiado até a morte, como ele falou. Ele chegou a suar sangue, os anjos de Deus o confortavam, o Espírito Santo, nosso Deus, o confortou. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Nós temos nossa vida cristã, nossa caminhada cristã com Cristo, a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma participação ativa e diária e contínua, porque nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Que é o nosso Jesus Cristo. O nosso Deus se inclina todos os dias para nos ver, para nos suprir, para nos proteger, nos abençoar. Jesus habita em nós, nós estamos alicerçados na pedra principal, que é o próprio Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, que foi rejeitada por muitos, mas é pedra de salvação para aqueles que creem no sacrifício, que creem em Jesus. E o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo da promessa, no qual estamos selados para o dia da redenção. É quem nos conforta, quem nos reveste de poder, como já aprendemos em lições anteriores. É quem nos ajuda a perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós travamos vários combates na vida cristã, na nossa caminhada com Cristo. Há levantes, condenações, acusações, mentiras. Mas a gente só consegue vencer as aflições do mundo, irmãos, com Deus. Nós conseguimos, pelo favor do Espírito Santo, o conforto, o consolo que ele nos dá para a nossa alma, o alento para as nossas almas. Assim como Jesus suportou as dores, a gente também suporta, porque Jesus suplicou ao Pai para nos enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E o Pai ouviu a súplica do seu Filho e nos enviou. E o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo dele. Devemos sempre agradá-lo para que jamais ele se afaste de nós, porque nós precisamos dessa proteção e desse conforto, irmãos, para não sucumbir diante das dores, diante das aflições que vêm contra nós. Viu? O Espírito Santo seja sempre o vosso consolador, como ele é meu consolador. Em o nome de Jesus, que ele tenha sempre o bálsamo para passar nas vossas feridas, no vosso coração, como ele sempre faz na minha vida. Ele tem o bálsamo que nós precisamos, que cura toda dor, cura toda ferida, que sana todas as feridas, que o inimigo das nossas almas tenta, né? Ele sempre suscita inimigos. Quando nós temos um altar consertado, reparado diante de Deus, vivemos uma vida de santidade e obediência, o inimigo suscita os seus agentes malignos, aqueles que fazem a sua vontade, para se levantar contra nós, para tentar nos ferir, tentar nos machucar. Mas o sangue de Jesus tem poder, aleluias. O sangue de Jesus tem poder e nos faz triunfar, como ele triunfou sobre principados e potestades, sobre todo o reino das trevas, maior que está conosco do que o que está no mundo. Mais poderosos e mais numerosos são os que nos protegem, que nos guardam, do que aqueles que se levantam contra nós. Jesus triunfou sobre todo o domínio das trevas, e nós também, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela vitória conquistada na cruz do Calvário, podemos triunfar e sempre triunfaremos. Aleluias, louvado seja Deus, sobre todo o reino das trevas, sobre principados e potestades, sobre o reino espiritual da maldade. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus, conquistada na cruz do Calvário. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos ao tópico 3º.